Como aproveitar o melhor da tecnologia sem deixar de lado o tempo livre com o seu filho. No vídeo de hoje você vai descobrir como fazer com que os pequenos cumpram o limite das regras do tempo do uso do celular. Preparamos 10 dicas, confira no vídeo. Então vamos à primeira dica, combinados. Faça pequenos combinados sobre o limite do tempo que a criança pode utilizar as telas. Um pequeno exemplo é dividir esse bloco de tempo por episódios. Você pode combinar com seu filho quantos episódios ele poderá assistir naquele momento e logo depois ele não poderá mais assistir às telas. Dica 2. Seja firme. Sim, é muito importante que os pais deem uma regra e continuem firmes nessas regras. As crianças necessitam e precisam que os pais sejam firmes nos combinados que elas fizeram com as crianças. Dica 3. Negocie. Sim, tudo é possível quando se há um diálogo, né? Então é importante que você negocie esse tempo com o seu filho. Nem que ele obedeça só o tempo limite que você disponibilizou para ele assistir e nem que você fique refém do tempo que ele deseja assistir. Então, o melhor caminho é negociar o tempo em que cada um poderá utilizar as telas. Dica 4. Dê exemplo. Sim, nós já falamos aqui no vídeo do nosso canal que os pais são os principais exemplos das crianças, ou seja, você não pode usar o tempo que você tem com o seu filho para ficar no celular, da mesma forma que o seu filho não pode fazer a mesma coisa. Então, primeiramente, os pais devem ser o exemplo. Se naquele momento é a hora de você ficar com o seu filho, de brincar com ele, então você deve afastar todos os tipos de telas e dedicar sua atenção somente ao seu filho. Assim, você vai ser um exemplo para ele. Dica 5. Menos passividade. Sim, os pais não podem ser passivos na hora de escolher o conteúdo para as crianças. É importante que os pais acompanhem o tipo de conteúdo que a criança está assistindo e que elas escolham, e delimitam conteúdos que façam com que a criança aprenda algo novo, se desenvolva, tenha desenvolvimento da linguagem, da criatividade e que possam até elas próprias depois, conseguirem criar o próprio senso crítico delas e assim elas mesmas escolherem. Mas nesse primeiro momento é importante que os pais não sejam passivos nessa parte das escolhas dos conteúdos, e sim que escolham conteúdos de acordo com a faixa de idade e com o conteúdo que desejam passar para os seus filhos. Dica 6. Mediação é fundamental. É importante que os pais entendam que a criança muitas vezes não consegue diferenciar o que é real do que é digital, o que é imaginário. Principalmente nos primeiros 3 anos de vida, isso ainda se torna muito comum, essa mistura, tá? Então é importante que os pais entendam que nessa fase, e até fases um pouco depois, até as crianças entenderem a diferença entre o real e o imaginário, entre o real e o digital e o virtual, que os pais acompanhem e consigam orientar, para que a criança não acabe misturando os dois momentos, Então é importante que você, pai, esteja atento a essa fase da criança. Dica 7. É preciso observar. Sim, é preciso observar qualquer tipo de comportamento diferente, ou agressividade, choro, mudanças no sono, mudanças na alimentação, qualquer tipo de comportamento diferente que a criança venha a ter, principalmente se ela faz o uso prolongado de telas. Porque o que pode estar acontecendo é ela estar se influenciando por algum tipo de conteúdo do qual o pai não sabe, e isso pode estar gerando uma mistura de sentimentos, ocasionando aí grandes dificuldades na aprendizagem, no sono, nas interações sociais. Então é importante que os pais observem todo e qualquer tipo de comportamento que a criança venha a ter. Dica 8. Atenção aos conteúdos. Nós já falamos também em alguns vídeos aqui no nosso canal sobre a segurança das crianças na internet. Então é importantíssimo que os pais tenham atenção redobrada no tipo de conteúdo que a criança está assistindo. Se realmente aquele conteúdo
está apropriado para a faixa de idade dela. Isso realmente são conteúdos infantis, tá? Porque existem relatos de que alguns conteúdos com fundo infantil estão sendo distorcidos, né? E os personagens estão tendo atitudes não tão infantis, tá? E aí levando as crianças a confundirem essa questão dos conteúdos. Então é importante que os pais acompanhem, estejam atualizados e assistam junto com as crianças os vídeos e os personagens que eles estão acompanhando. Diálogo sempre. É importantíssimo que os pais expliquem para a criança os perigos e as vantagens e as desvantagens do uso excessivo de telas. É importante que os pais deixem bem claros os perigos que as crianças correm, estando na internet, principalmente desprotegidos, tá? Então, sempre explique para a criança, apesar de você achar que ela muitas vezes não vai conseguir compreender, mas de certa forma você pode encontrar um meio para explicar isso a ela. Então, deixe isso sempre bem aberto para que depois ela não venha descobrir de outra forma. Dica 10. Atividades variadas. É importante entender que nenhum tipo de tecnologia, tela, computador, celular, vai substituir o olho no olho, o contato físico, o estar junto, o momento dos pais com os filhos, tá? Então é importante que você também traga atividades que não envolvam tecnologia, que você tire um pouco as crianças de dentro de casa, leve para brincar ao ar livre, né? Por mais que depois ela tenha a hora dela de assistir, mas que isso não atrapalhe o convívio entre você e o seu filho nessas atividades lúdicas diferenciadas. Então, papai e mamãe coruja, o que você achou das nossas dicas? Você já pratica alguma dessas orientações com seus filhos? Então, deixa aqui como está sendo a sua experiência em relação ao uso de telas e também se você utilizou algumas das nossas dicas para minimizar ou até controlar de certa forma esse uso pelas crianças. Deixa aqui no comentário. Também não esquece de nos seguir nas redes sociais, tá? Projeto Escola de Paz. E também deixa o seu curtir e mais uma vez não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até logo!